que são importantes. Então, a primeira delas é qual é o contexto, né? O contexto foi aquele ambiente que você estava ali, não é? Aquele ali foi o contexto. E aí, o que é que aconteceu dentro desse contexto? O que aconteceu ali? Exatamente. Vamos usar a mesma a técnica que no fim faz o contexto, a gente separa as tensões e depois. Aham, 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 uhum. Então, esse foi o contexto. Quando a gente consegue perceber falar sobre o contexto daquilo que está presente na vida da gente, a gente consegue olhar de fora, né? Você falou o contexto, você conseguiu olhar de fora. Por que isso é tão importante? Porque ele apresenta algumas características aquela fundamental. Eu preciso entregar muito porque eu não consigo sustentar depois quem realmente eu sou. Então, ao entregar muito, eu depois estou com crédito quando o relacionamento começa a aprofundar e essa pessoa começa a descobrir de fato quem eu sou. Então é como se eu tivesse um crédito ali. Então é importante a gente perceber que apareceu esse perfil, né? Mas ok, é mesmo? Nossa, muito forte. Uhum. É mesmo? Uhum. Uhum. Então olha para você ver que interessante, né? Na medida que você vai avançando, você vai sendo você mesma, você vai se distanciando um pouco da situação, você vai percebendo de fato coisas que você negociou um pouco lá atrás, né? Aí a gente pergunta, por que que você negociou algumas coisas que eram tão importantes para você, né? Interessante. Então, é porque você não queria perder o que era bom para você. E isso também algumas pessoas fazem. Elas às vezes negociam quem elas são, elas negociam princípios centrais, sobretudo quem tem às vezes o histórico de invalidação, o histórico da dependência emocional, o histórico de uma necessidade muito grande de uma validação externa. Tudo isso vai fazendo a pessoa, sem ela perceber, ir negociando algumas situações. Mas isso faz parte, vamos pensar, isso faz parte da experiência da vida. O importante é que o processo terapêutico ele vai te ajudando a se distanciar para você não ser vítima do que fizeram com você lá no seu passado. Isso aqui é o mais importante para a gente. As pessoas que não têm nenhum processo, nenhum método de distanciamento das situações que acontecem na vida dela, no cotidiano, sobretudo em relacionamento afetivo, elas vão em algum momento se tornar ou dependente desse outro, ou elas vão se tornar o para-raio das frustrações, dos medos desse outro. E aí esse outro vai descarregar em você todas as frustrações dele e você ainda vai se sentir culpada
por questões que não são suas e que são dele. Aí, quando a gente faz esse distanciamento, como você está fazendo, como a gente está fazendo, opa, peraí, isso aqui é meu, isso aqui não é meu, isso aqui sou eu, isso aqui não sou eu, isso aqui faz parte do histórico dele, das questões que ele viveu, tem nada a ver comigo. Eu posso despertar um pequeno gatilho? Sim, porque é questão de gênero. Você é mulher, ele teve outros relacionamentos com outras mulheres. Então, só o fato de você ser mulher já tem um gênero aqui que tem dentro dele os gatilhos relacionados ao gênero. Mas não significa que tudo que você fizer ou que ele de que acontecer com ele significa que foram os gatilhos que você despertou nele ou que você é culpada disso. Entendeu? Por isso que quanto mais você trabalha o seu eu forte, o seu eu para dentro, todo esse trabalho, mais você consegue separar. Isso aqui é meu, isso aqui é do outro. Entendeu? Então, você está conseguindo, isso é muito importante. Então, beleza, ó. Então vamos pegar esse contexto, o contexto do jantar, aí depois o contexto do diálogo ali na cama, e aí você percebe que, porque no fundo, pegar o celular, olhar a vida de uma outra pessoa, estando ali do seu lado, o que significa isso para você? Né? Exatamente. Exatamente. Então, aí, isso é muito importante, porque isso aí bateu em você em qual lugar? No abandono. Excelente. Por isso que eu digo, esse processo da reflexão, que na verdade eu estou fazendo a técnica do distanciamento, é muito importante, porque aí você vai perceber por que isso tem um significado muito grande para você. Porque no momento em que esse outro está com você, mas esse outro observou outra pessoa no momento de tanta intimidade, vamos falar assim, que é aquele momento que está ali, e esse outro olha o outro, você não foi vista. Ok, então esse é o contexto, perfeito? Então, talvez a profundidade do contexto é essa. Tem uma situação, essa situação, esse outro não me enxergou, porque o outro poderia não te enxergar por uma série de fatores e você lidaria com isso. Mas o problema é que não te enxergou num campo em que, além de não enxergar, te joga no lugar de comparação. Né? Por que eu não sou suficiente para esse outro? Né? Então, gatilho do abandono, gatilho de não ser vista, agora já entrou o gatilho da comparação e beleza. Ok. Aí, qual foi a sua atitude diante disso? Óbvio. Então, e você fez isso porque percebeu a gente fazendo distanciamento, onde essa atitude do outro de não te enxergar, de não te respeitar, de praticamente quase que uma comparação, ou seja, e o outro, eu não, quase dizer para você não é suficiente para mim, dentro de um contexto que para a mulher é muito importante, né?
Para a mulher não é importante só o antes, não é importante só o durante, mas para a mulher é o depois, né? É o valor que essa pessoa consegue perceber de mim, porque para a experiência feminina, a intimidade é o campo da vulnerabilidade. Enquanto o homem entende esse lugar como lugar de mostrar poder, né? Para a mulher é o campo de que eu me permitir ser vulnerável. Eu me permitir ser mulher, eu me permitir ser vulnerável. Então, desconsiderar, não cuidar desse pós de intimidade com profundidade, com escuta, para a mulher é como que se desqualificasse todas as outras etapas também. Né? Seja do ponto de vista do que realmente uma mulher que está inteira, que está nela, que está sensível, ela busca dentro de um relacionamento de intimidade, um relacionamento afetivo. Ok. E aí, vamos ao próximo ponto. Você sai, e aí logo em seguida você faz a reflexão, e aí qual é a sua próxima atitude? Aham. Uhum. 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 Então, aí vamos até esse ponto. Ó. Vamos pegar o contexto de novo, porque é muito bom esse distanciamento. Hoje eu fiz um contexto diferente. Não usei a técnica das tensões. A gente faz isso na próxima. Mas eu usei porque como é tão profunda e densa essa experiência que você viveu, só o distanciamento já nos aponta os caminhos, né? Mas a gente pode, no próximo, separar as tensões e aí a gente estaria aplicando mais profundamente ainda o método travessia. Então hoje a gente fica com isso. O próximo a gente faz as tensões para o make decision, para a gente tomar as decisões. Mas veja só que interessante. Ó, a experiência da intimidade, a experiência da mesa, a experiência da cama, da experiência da intimidade, a experiência da entrega. Da experiência da entrega vem a experiência da frustração do pós. E essa frustração do pós vem porque qualquer outra pessoa sentiria, qualquer outra mulher sentiria. Mas o contexto seu, de histórico, do que você já venceu, do processo seu comigo no método travessia, dos avanços que você já teve, independente disso, essa atitude do outro cai num lugar que é o lugar da invalidação. Né? Essa invalidação é por causa do seu histórico do abandono, que eu diria que quase todas as mulheres no Brasil têm esse histórico aí do abandono. Esse histórico do abandono, ao ter essa atitude desse outro, ele joga você no lugar de não ser vista. Depois de não ser vista, joga você no lugar de ser comparada. Depois de ser comparada, joga no lugar de ser desrespeitada. E depois de desrespeitada, joga no lugar que é: por que é que eu entreguei tanto a minha verdade, a minha intimidade para essa pessoa? E essa pessoa não soube cuidar, disse uma coisa e agora tem essa postura aqui. Perfeito? A gente chegou aqui. Aí vamos agora a um ponto muito importante do distanciamento, da técnica, do avanço. Eu diria, pela minha experiência clínica, que grande parte das mulheres, diante de uma situação dessa, sairia dessa experiência, voltaria para casa, voltaria para o seu dia a dia, se culpando.
que eu fiz? Será que era a roupa que eu usei? Será que eu estou um pouquinho acima do peso? Será que eu disse alguma coisa para ele que fez com que ele fosse lá no celular observar a vida de uma outra pessoa? Veja, por que você, mesmo sentindo nesse lugar, que é esse histórico, você conseguiu, no primeiro momento, depois, dizer aquilo que você estava sentindo? Dizer. Por que você acha que isso aconteceu? Se uma outra parte, talvez você, eu até perguntaria, se fosse você, a antiga, que não passou pelo método travessia, o que você acha? Aham. Aham. Então, isso aí é a questão. Veja que você disse, olha, o outro fez comigo, porque esse é o distanciamento que a gente está tendo. O outro acionou esses gatilhos e não tem como dizer que nessa situação você foi responsável. Não. O contexto que a gente tem aqui é responsabilidade ali realmente do outro. E no final você dizendo, olha, se eu não tivesse passado por esse processo do método, eu me sentiria culpada. Uhum, uhum. Olha só. Uhum. Nossa, é muito. Olha, isso que você está dizendo é muito profundo. O que ele fez em mim mexeu numa ferida tão forte que se fosse antes de você não ser você, antes do método travessia, você ia se manifestar ali de forma agressiva, de forma contundente, ele e tal, e no final ele venceu o jogo. Porque no final, aí, olha que interessante, aí no final você dizendo, eu seria a louca que quebrou, a perturbadora, a esquisita, e aí se sentiu culpada, ele venceu, ele venceu. Nossa, que forte isso, hein? Ó, essa frase é muito forte. Dessa vez ele não venceu, o que venceu foram as minhas curas. Muito forte essa frase. Muito forte. Uhum, 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 uhum. Sim, é. Mas eu acredito que o mais profundo aí está não aí. Eu acho que o mais profundo está em você não assumir uma culpa que não é sua. Isso aí é o que vem depois. O que vem depois, isso é muito importante, tá? Que eu vou dizer. O que vem depois é o intervalo que você deu a ele para ele repensar quem ele é. Por quê? Porque provavelmente todas as outras mulheres com quem ele se relacionou já tinha esse modus operandi, já tinha esse padrão que ele mexia nesse gatilho, a mulher pular, esbravejava, ia para cima, era colocada como louca, se sentia depois culpada, porque a comunidade social diz que o comportamento da mulher tem que ser sempre submissa, independente do que nós homens fazemos. E aí você ficando, passa no final tendo como louca,
ele está justificado no lugar dele. No momento em que você ouviu, sentiu, não tomou a postura ali no calor da emoção, mas saiu, demonstrou que você não gostou, saiu, se retirou, voltou para casa, parou, fez a sua própria reflexão e depois você compartilhou exatamente o que aconteceu, independente do resultado, você venceu. Por isso que, beleza, teve um fechamento que deu tempo. Mas isso aqui é quase de menos, porque o mais importante é que você conseguiu se manter no seu eixo e chegou à seguinte conclusão: relacionamento é para eu levar a dignidade para o outro, mas o outro trazer dignidade para mim. Se eu não estou sendo isso na sua vida, para quê? Para quê que eu vou dar continuidade a isso? E eu diria para você assim, nessa grande mudança que a gente está vivendo no mundo, mas sobretudo no Brasil, que talvez o que mais as mulheres elas vão precisar desenvolver, e aqui eu estou falando não necessariamente como gênero masculino, mas como profissional, como terapeuta, que tem a clínica, é o entendimento de que estar bem com você, estar abraçado à sua verdade, e não abrir mão da sua verdade do ponto de vista da saúde, porque tem verdade que a pessoa tem que é doença. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de saúde. É muito mais profundo do que você ter a obrigação social de ter que ficar com uma pessoa. Porque existe uma pressão social sobre a mulher de que ela tem que casar, de que ela tem que ter um marido, de que tem que ter um namorado, tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas ninguém pergunta qual a pressão social que existe para você ser feliz. Entendeu? Para você ser respeitada. E dizer, não, se eu não estou sendo respeitada, se a pessoa não está me enxergando e me dando espaço para enxergar essa outra pessoa, eu não consigo ver sentido, essa nova versão dessa mulher, em estar nesse relacionamento só para cumprir um processo social. Porque é aí que vem a depressão. É aí que vem a culpa. Aham. Uhum. Sim, total. Uhum. Uhum. Entendi. Então, vamos dar um passo atrás, né? Ó, primeiro, o ideal seria não preocupar com esse pós agora. É fechar. Primeiro, vamos seguir essas etapas que eu chamaria aqui das etapas da dignidade e das etapas de uma pessoa que está disposta a não abrir mão da sua dignidade para a felicidade desse outro que eventualmente, numa situação, não te enxergou e, além de não te enxergar, tentou te culpar pelo problema que ele próprio causou. Né? Então, nós fechamos esse ciclo, você se posicionando, você compartilhando o que você sentiu. E está sobre a mesa a finalização dessa relação.
Agora vamos olhar para um outro aspecto. Provavelmente as outras mulheres que se relacionaram com ele acabavam não tendo essa postura que você teve, porque você reconheceu, e eu também reconheço, que quem tem o histórico do eu fraco, que é o histórico da invalidação afetiva, ou o histórico da dependência emocional, ou o histórico, lembra, do não merecimento, foi uma coisa que nós trabalhamos muito, quem tem esse histórico atrai as pessoas que têm o outro perfil de histórico, que é o histórico da pessoa ver todas essas características na pessoa e dizer assim, olha, eu vou entrar ali no buraco que ela necessita de validação externa. Uma pessoa que ela necessita ser validada pelas outras pessoas, porque eu já expliquei, ela não foi validada em outros momentos da vida dela, ela tem uma tendência a aceitar qualquer coisa e ela tem uma tendência a se culpar dentro do relacionamento. Ela é uma característica. Então, essas pessoas, esses homens que têm esse perfil, eles já conseguem perceber qual é a presa dele. Isso é muito sério. Não, eu não chegaria nesse nível. Não. Isso aqui que eu estou narrando é inconsciente, exatamente. Num certo nível, isso é inconsciente. Por quê? Porque, queira sim, queira não, quando a gente se relaciona com as pessoas, você está se relacionando com campos energéticos. Entendeu? É o seu. Isso é que as pessoas chamam muitas vezes de química. Em muitos casos, não é química, é doença. Só que as pessoas não sabem disso. Não sabem. Perfeito? Então, até a parte B, eu entendo. Só que quando a gente chegou na parte C, a parte B é o histórico que já estava aí. A parte A seria esse histórico ali da adolescência, da infância, que você viveu tudo isso. A parte B é quando isso se consolida, quando você se torna jovem, que sem as ferramentas você vai atrair naturalmente esse tipo de homem. Naturalmente. É impossível não ser. Só que quando a gente chegou na parte C, foi quando você lá atrás estava extremamente depressiva e você buscou ajuda comigo, com o método. Você foi fiel em seguir tudo que a gente colocava ali e você atravessou para o outro lado. De ser dona de você mesma, de ser você mesma. Esse histórico, ele existe. Mas existe também a outra mulher que nasceu que tem consciência de tudo isso e não quer mais repetir esse padrão. Entendeu? Então, quando você se posicionou agora nessa situação, sendo uma pessoa eu forte, dona de você mesma, e não aceitou aquela culpa que ele tentou colocar em você, você fez uma tensão para ele. Isso é a teoria da tensão. Agora, abaixa, calma, e vamos dar o espaço para ver como ele vai reagir a esse posicionamento que você fez de quem você é. Vamos ver. Porque provavelmente as outras não fizeram. E eu diria até, talvez algumas que fizeram, nem chegaram a fazer, já foram embora. Já falaram, não vou ficar aqui não, já sei, já foram embora. Mas eu diria, assim, eu digo isso de forma muito triste, tá? Que grande parte, por causa dessa ditadura que a gente tem, da necessidade de ter relacionamento, que muitas mulheres preferem ter um relacionamento que ela às vezes está se machucando, do que bancar, cuidar de si mesma e ser a melhor companhia para ela mesma, até ela encontrar uma pessoa que vá se relacionar com a fragilidade dela, mas também aprender a valorizar as virtudes. Não vai aproveitar da fragilidade dela, não vai chegar à fragilidade dela e depois usar aquilo contra ela mesma numa discussão, entendeu? Então,
muitas preferem, por causa dessa pressão social, ficar com qualquer pessoa do que cuidar de si mesma. E se não chegar ninguém, pouco importa. Se ter com dignidade é o melhor presente que uma pessoa pode se dar, tanto o homem quanto uma mulher. Agora, a gente fala, de certa forma, da mulher porque existe a pressão social para que a mulher se relacione, e aí há uma culpa, quase uma depressão. Chega na minha clínica mulheres deprimidas profundamente porque vai no Instagram de Beltrano, vai não sei aonde, está sendo vendo, todo mundo posta foto maravilhosa, mas quando vai ver não é verdade, mas isso causa uma culpa. Então, eu acho que o caminho talvez agora é não pensar lá naquela outra parte ainda. Vivencia um pouco esse lugar de postura que você teve de uma mulher atravessada, né? Que fez o método travessia, e se você foi terapeuta do seu próprio eu. Você conseguiu se posicionar, ver o que é do outro e ver o que é seu. Isso é mais importante, entendeu? Isso você sustentar isso, a gente vai fazer junto. É para isso que tem o apoio, é para isso que tem a terapia, é para isso que tem o nosso grupo, entendeu? E se você tiver alguma dificuldade, você vai mandar a mensagem lá no WhatsApp, e porque isso tem que viver realmente um momento de cada vez. As questões internas, não dá para já atravessar para outro lugar, entendeu? Senão você se embola emocionalmente em você mesma. E é o que muita gente também está vivendo. Ele está tão embolado emocionalmente na angústia, no medo, na necessidade da validação externa, na necessidade de cumprir um papel, que ela nem percebe mais que ela já se perdeu dela mesma. Entendeu? Muitas mulheres, infelizmente, por causa dessa grande pressão, nem percebe mais que já se perdeu dela mesma. Aí tem que voltar ao eixo, né? Então, isso aí, vamos pensar assim, algumas dessas frases, elas são lá da tentativa do eu fraco, lá no sintoma 3 ou 4, de tentar te julgar num lugar em que você está perdendo. Não. Quando a gente se apropria da verdade da gente, pode doer, pode às vezes a mente trazer coisas que não são interessantes, mas a sua verdade é a sua dignidade. Por isso é que esse espaço para o outro é tão importante, para dar o espaço para ver se ele vai entender o que aconteceu. Isso é maturidade também. Porque se o outro não entender o que ele fez, e você volta, né? Já volta rápido, aí você está dando ao outro respaldo para continuar sendo quem ele é, né? Que é te desrespeitando, não reconhecendo o seu valor, não usando outras pessoas. Nós homens, eu já me curei disso, né? Mas o homem, muitas vezes, sobretudo o homem inseguro, ele precisa de ficar sendo bajulado por outras mulheres para dizer para quem ele está: olha, tá vendo como eu sou importante? Olha, tá vendo que se você me perder, olha que já tem gente me querendo e tal. Isso é insegurança. Isso é uma insegurança. Só que aí a mulher tá perdida nela mesma também, e ela cai nessa armadilha e ela começa a ficar insegura. Aí ele fala: ganhei o jogo. Entendeu? Ganhei o jogo. Tem uma mulher insegura, e tudo que eu quiser agora colocar de culpa nela dessa relação, ela vai assumir, porque ela é insegura. Então, é isso aí. Mas vamos fazer o seguinte: próxima parte, essa sala foi muito importante, essa terapia nossa aqui. Eu gostaria que você gravasse o áudio, se não for agora, distanciando, entendeu? Gravasse e mandasse para mim, e de repente a gente adianta
antes da próxima, para pegar, dependendo do que acontecer, a gente pode adiantar, entendeu? Aí a gente vai tratar exatamente sobre a viagem. Ah, sim. É isso aí, olha. Se a gente pudesse, é uma pena que a gente não pode dizer isso para, né? Não dá para dizer para o mundo inteiro, né? Como você está dizendo, é uma pena não a pessoa que não passou pelo método travessia e não ser uma atravessada. Eu repito a mesma coisa. Porque o maior presente que alguém pode receber no planeta é ser ele mesmo e não ser o que fizeram com ele no passado. Todo mundo, todo mundo é uma boa parte da vida o que fizeram com ele no passado. Todo mundo, homem e mulher. E se não faz algum processo que devolve você para o seu eixo, devolve você para você mesmo e te dá a capacidade de ser terapeuta do seu próprio eu, a pessoa vai continuar repetindo o padrão familiar, padrão dos outros relacionamentos antigos. Tem vezes que a gente vai olhar a mãe, vai olhar o avô, eu pego gente assim na clínica, você vai olhar a bisavó, você vai olhar a tataravó, elas estão carregando o mesmo bastão. E aí eu falo, quer ajuda para a gente tirar esse bastãozinho da sua mão? E você começar de verdade a escrever a sua própria história? Então esse é o método travessia. Entendeu? Até mais. Até a próxima. Um abraço. E bom atendimento aí no seu escritório de advocacia e que esse trabalho também é uma missão também, né? Um abraço. Até mais. Tchau. Olha, vocês receberam aqui um presentaço, hein? Que presente vocês receberam. Eu decidi fazer essa terapia, né, que a gente chama de terapia ao vivo. Eu decidi fazê-la dando esse presente para vocês aqui, porque tem pessoas que elas pegam alguns conteúdos e falam, nossa, uma live sua, Dr. Del, mudou a minha história de vida. E isso para mim é fundamental. Sabe, seria meu compromisso, né, em usar essa plataforma aqui da maneira mais como um canal de cura mesmo, né? Que é a minha missão no planeta. E eu queria só pegar um resumo do que eu trabalhei aqui hoje, porque foi muito importante, talvez você se identifique. Eu até diria, né, como os meus conteúdos eles são muito específicos, se você ficou mais do que 3 ou 4 ou 5 minutos em um conteúdo meu, é porque ele tem a ver com a sua vida. Ponto. Né? Ponto. Tem a ver com a sua vida. E eu sempre dou a oportunidade de quem vivenciou isso, quem teve alguma dessas questões de invalidação, se identificou, o que eu te oriento? Manda uma mensagem para mim no meu direct para você poder fazer o diagnóstico. Eu até diria, entra aqui na bio, vai lá e faça o diagnóstico. E a gente às vezes dá um presente que alguém é convidado para poder fazer às vezes uma pergunta e tal. E se você tiver uma pergunta, você pode colocar a sua pergunta aqui e a gente pode responder a sua pergunta. Então, se você receber algum convite e quiser fazer a sua pergunta ao vivo, fique à vontade e eu respondo. Mais um presente para você, de você poder... Eu acho que a minha equipe convidou alguém para entrar ao vivo aí para fazer pergunta, e aí você está ganhando esse presente para você, né? Se não, a gente sempre diz, essa pessoa passou pelo processo do método travessia, chegou com todos os sintomas da invalidação,
emocional e do não merecimento e saiu sendo dona dela mesma. E aí quando eu faço, a gente fez essa sala, essa terapia com ela, ela passou por uma tensão muito forte e aí precisou, a gente vê, você venceu. E é lindo ver ela dizer, nossa, se eu não tivesse passado por esse processo, eu não teria vencido. É isso. É isso. Beijo no seu coração. Excelente dia. Ó. Manda mensagem se você quiser e já coloca o seu WhatsApp que você vai poder fazer o diagnóstico com desconto. Para fazer o tratamento, você tem que entrar dentro do método, você faz as aulas lá pelo método, entra dentro de um grupo do WhatsApp para você ter uma comunidade e a partir daí você tem ali 1 ou 2 ainda encontros comigo, tá bom? Beijo no seu coração, até mais, excelente dia para você, até mais.